Fala galera, muito boa noite. Eu não sei como eu começo esse podcast, cara. Na verdade, tô bem ansioso. Faz muito tempo que eu não apareço aqui com vocês, muito tempo mesmo. Eu lancei uma coisa ou outra aí no canal, mas aí, desde o meu último vídeo mesmo, tem sido bastante tempo, cara. E eu recentemente decidi dar uma virada de chave na minha vida artística, artística, entre aspas. E, cara, é isso, entendeu? Não sei como é que começa. Enfim, vou começar atualizando todos vocês aqui. Vocês devem estar estranhando esse vídeo agora, esse vídeo longo. Mas é que eu vou dar uma mudada no canal. Eu vou retomar o canal, mas vou dar uma mudada nele. Esse canal, a princípio, quando eu comecei a movimentar ele lá em meados de 2019, eu queria fazer como se fosse um Prosky da vida. Você lembra desse canal Prosky? Canal que postava edições e tal? Eu queria que fosse desse tipo. Seria um dos canais que eu teria, né? Esse canal seria focado para memes. E eu criaria outro para games, outro para vlog. Na minha cabeça isso daria certo, com 14 anos de idade. Eu queria ter sido tipo como se fosse o Orochinho, Matheus Canela, Lucas Utilismo, que eram minhas referências da época, 2019, 2020. Mas a questão é que foi para outro rumo, né? Eu gostava de postar vídeo, gostava de editar vídeo. Por mais que eu estivesse no ensino médio naquela época, tava, já estava no nono ano, mas já estava indo para o primeiro ano do ensino médio. Começava, né, a rotina começava a criar uma forma a mais, deixando de ser apenas um menino para virar um menino maior. Lá ele. Mas a questão é que eu gostava de editar vídeo, cara. Ainda gosto de editar vídeo, por mais que seja um pouco maçante. Então eu postava aqueles memes ali, esses memes que alguns viralizavam. Um exemplo é a intro do Jogando Foda-se, né? Que é o segundo vídeo, não, o primeiro vídeo que eu mais vi do meu canal. Tinha um outro YTPBR que eu fiz pequeno, curto assim, da Igreja Universal, mas levou direito autoral e não foi pra frente. Aí, então, esse vídeo foi excluído do canal, mas ficou a intro do Jogando Foda-se ainda no meu canal. Até hoje vocês comentam ainda, inclusive. Vocês curtem a intro do canal. Acham ela. Olha, uma coisa que eu fico muito feliz é que as pessoas acham que é a melhor intro do Jogando Foda-se. Eu, modéstia à parte, assim, eu acho que é uma boa intro e diferenciou bastante das demais. Mas não acho que é tudo isso. Mas se vocês falam isso, eu agradeço. Enfim, aí o canal ficou disso. Aí desde o meu último vídeo, aquele do comentando na DM dos famosos, alguma coisa assim, que foi super mal assim na minha cabeça. Nossa, oh, vai mudar o YouTube BR, cara. Eu vou gravar. Aí já era outras pessoas, né? Eu vou gravar com o Diogo Defante. Eu vou gravar com a Fanny, o canal Fanny, não sei o que. Não aconteceu porra nenhuma, cara, mas tá lá o vídeo. Não vou excluir e nem quero. Isso foi em 2021, deu pra 2022. Já foi em 2022 já, na verdade. Eu larguei o canal, né, cara? Larguei o canal, segui minha vida. Já tava indo pro final do ensino médio. Quando, em 2023, eu fui para o último ano já da escola, um amigo meu, que é o Zero, vocês já devem ter visto ou não, acho que com certeza não. Ninguém fica vendo isso, cara. Mas ele sempre comentava nos vídeos do meu canal e eu sempre comentava nos dele, que ele também tem um canal. A gente teve uma ideia em conjunto. Um belo dia eu tava andando de bike, de tarde, né? Tava tendo aula pra mim, mas eu andava de bike igual um vagabundo que sou ainda. E bolei bem bolado na minha mente assim um nome. Se a gente criasse podcast, eu tinha falado pra ele. E o nome do podcast vai ser. Cadê? Peraí. Não, perdeu errado, peraí. Molestados Podcast. Cara, esse nome aí foi incrível. Eu bolei esse nome sozinho lá ele. E eu dei ideia pra ele e no mesmo dia a gente gravou o piloto, cara. Inclusive, você pesquisando Molestados Podcast ainda vai estar no Spotify todos os episódios que a gente gravou lá. E teve momentos assim de hiato, né? Mas no geral a gente gravou até
ano passado, em julho. A gente não grava mais por questão de tempo mesmo, porque começou sendo só eu e ele. Mas no mesmo ano de estreia do podcast, ele se mudou para Caxias do Sul. E como eu moro no Pará, no norte, literalmente no outro lado do país, fica meio inviável, né? De gravar junto, agora antigamente. Então a gente gravava por vídeo chamado do WhatsApp, que não dá para gravar, porque o WhatsApp proíbe gravação. Então a gente foi procurar outros meios. Veio o terceiro membro, o Fernando, um amigo nosso também, que mora no Mato Grosso e tal. Aquele, aquele papo de Discord podcast, né? Mas aí eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, inclusive, o link do canal no YouTube pro podcast, tá? E você pode pesquisar no Spotify também, Molestados Podcast, que vai estar lá todos os episódios, para você ter alguma curiosidade. Certo? Aqueles episódios de Spotify não vai pro YouTube. A gente vai gravar novos no YouTube mesmo. Começar do zero, basicamente. Tem muita coisa que não é mais eu, cara. Ali não é mais eu, não é mais ele. É muita coisa que a gente mudou e coisas que a gente não quer mais falar, entendeu? Tipo assim, foi coisa do passado, realmente. Não tem por que ficar trazendo de volta. Ok? E é isso que eu queria dessa atualização para vocês, bem resumida. Bem resumida mesmo. Eu trabalho agora, tenho um emprego, né? Sou bem mais velho do que eu era há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Então, a rotina fica meio apertada para fazer live, para editar vídeo, gravar vídeo, fazer podcast. Mas esse canal aqui vai voltar, cara. E eu vim gravar com o pé todo fudido, que sofri um acidente de moto. Estava de atestado. Já saí de atestado, graças a Deus, mas ainda tá uma merda esse meu pé. Por mais que seja só apertar o play, mas cara, dá um nervosismo do caralho você apertar o play, você sabe do que falar. Sem preparar um roteiro, sabe? Uma coisa do Thiago Carvalho fala isso, né? Um, sei lá, cara, um podcast aí, um cara que fazia podcast com Arthur Petri, desinformação, acho que vocês conhecem. A coisa mais porra, analfabeto. A coisa que mais dá medo no mundo é você ligar o botão do REC sem saber o que falar, cara. E eu fiz isso motivado, falei, não, cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então eu vim aqui com vocês e decidi encarar, tá ligado? Ride the Tiger! Subir no tigre, entendeu? Encarar mesmo o seu destino. E eu vou comprar acessórios novos e tal, vou comprar um microfone, né? Eu tenho um microfone, mas enfim, comprar um melhor. Não estou usando no momento, estou usando só a captação do Android mesmo, então por isso está com áudio meio merda. Mas tudo bem, vocês veem merda o dia todo, né? O que é só um áudio de má qualidade? Enfim. Caralho, e é isso. Como é que tá sendo o dia de vocês aí? Comentem nos comentários, logicamente. Eu estou com o jornal nas minhas mãos aqui e eu vou fazer uma leitura aqui brevemente das notícias aqui do meu estado. Jornal Amazônia, jornal de terça-feira passada, dia 10 de fevereiro de 2026, mas aí é o que vale a notícia. Vamos ver aqui a primeira notícia, ó, Marabá. Ex-jogador saiu para cobrar dívida de 100 mil. Horas depois, a vítima e mais 3 funcionários foram encontrados mortos dentro de 2 carros. Tomar no cu, página 10, bora ver aqui. Aqui é uma capa de notícia, né? Tá confiando na página. Caralho, não, mano. Vocês têm que ver essa capa da revista Amazônia. Pesquisem, revista Amazônia, Anitta. Apareceu o rabo da Anitta aqui, mano. Tomar no cu. Eu chupava esse rabo. Tá, página 10, cadê? Esse me deixou curioso, cara. O que leva uma pessoa, um jogador que teoricamente ganha um salário bem, pra jogar futebol? Ai, mas é jogador de várzea. No Águia de Marabá. Não é que nem Pedrinho do Flamengo, não sei o que. Cara, que no cu, mano. Trabalhador médio brasileiro, principalmente um pai de família, trabalha de segunda a segunda, porque nos fins de semana, ou melhor, no dia de folga, porque é 6 por um, ele faz um bico de alguma coisa para comprar o leite da criança, para sustentar a casa,
Pra sustentar a vagabunda que ele assumiu o filho. E trabalhar de segunda a segunda pra ganhar no máximo 2.500, cara. Entendeu? Isso não é nada, cara. Isso não é nada hoje em dia. Principalmente em capital, né? Que não é o meu caso, mas vocês entenderam. Aí um filho da puta desse aqui que joga, trabalha, ganha dinheiro pra jogar futebol, né? Joga mal ainda, porque esse jogador de base joga tudo mal pra caralho, desprovido de técnica. Fica quer atrás de dinheiro, cara. Pra quê? Tudo bem, né? Pra cobrar, né, mano? Se como tem gente que me deve, eu entendo como é que é. Eu também faria a mesma coisa. Cadê? Página 10. Porra, cadê, mano? Ó, ex-jogador saiu de Marabá para cobrar dívida de 100 mil. A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer a dinâmica da chacina ocorrida neste final de semana. Ou seja, final de semana passado, retrasado. Carajás, identificaram autoridades e confirmaram a motivação. 4 corpos. Chacina de 4 marabaenses apresenta semelhanças com outro crime grande. Cara, mas também é 100 mil, né? 100 mil acho que você fica preocupado. Já chega de notícias por hoje, cara. A gente não tem muita notícia boa, não. Só desgraça. Morto enquanto dormia. Outra notícia aqui, ó. Guarda denuncia riscos. Tem um aqui que eu já vi. Só ameaçou uma vez, que foi um caso do integrante de facção ameaçando o comandante da PM. Foi morto. Santarém. Idoso é encontrado em cova rasa e 5 suspeitos são presos. É só essa merda que é o Brasil, cara. Só essa merda, só essa merda. Vamos falar de coisa boa? Como é que vocês estão nessa quaresma aí? Vocês são católicos? Vocês são o quê? Qual a religião de vocês aí? Ateus? Tudo bem, cara. Esse canal engloba várias religiões, várias filosofias, por mais que o dono dele seja católico, né? Isso é uma coisa que é bom falar com vocês também, já que é a minha volta aqui com vocês, depois de muito tempo. Na época que eu tinha esse canal, eu era ateu. Se bem que eu sou batizado na católica, né? Você é batizado, você é criança, bebê, você é batizado. Depois eu fui já pelos 9 anos de idade, assim, 10 anos, quadrangular, ou seja, me tornei evangélico. E logo após, uns 11 anos, fui para a Assembleia, tudo por causa da minha mãe, né? Minha mãe evangélica e tal. Então eu fiquei na Assembleia até 2019 ali e tal. Quando eu tive, né, a ideia de bolar o canal, com as gravações e etc. Então, a 2019 eu parei de ser evangélico e virei ateu, assim. Ateu não, virei indiferente com Deus, na verdade. Até 2021, até começo de 2021. Aí 2021, cara, eu virei realmente ateu. Eu falei, não, Deus não existe. Por causa de algumas coisas que a gente vê, né? Tem aquela questão que a gente vê sempre, se Deus existe, por que o mal existe, né? E tudo aquele campo filosófico que eu não vou abordar agora nesse episódio, talvez seja um assunto para abordar em outro episódio ou vídeo, né, nesse canal. Um vídeo mais sério, talvez, editado, um roteiro. Eu acho que eu odeio fazer roteiro. Mas aí eu era ateu até 2021. Logo em 2021 para 2022, me tornei agnóstico. Não é gnose, não confunde com gnóstico. Tem um A no começo, agnóstico. Que é indiferente, mas tipo assim, pô, eu não reconheço argumentos para provar a negação de Deus, entendeu? Eu não consigo provar que Deus não existe, mas também não consigo provar que ele existe. Então, eu vou ficar sendo agnóstico. O que eu achava ser bem uma posição bem ponderada na minha parte. Porque, pô, tô em cima do muro, né? Se eu tô em cima do muro, então eu tô certo, porra. Não é isso. Aí eu vejo aqui os dois idiotas brigando. Ai, o lado A versus o lado B. Eu sou do meio aqui. Eu sei tudo, porra. Eu sei tudo. Eu conheço tudo. Claro que não, mano. Você que tá em cima do muro, você já criou um lado. E é o pior, porque você é isento. Poucas situações no mundo onde ficar em cima do muro, entre aspas, né? Realmente é a melhor escolha. São poucas, cara. A maioria você está sendo covarde mesmo.
Enfim, não querendo ofender nenhum agnóstico aqui, mas é o que eu penso, pô, e o que é a verdade, na verdade. Entendeu? E aquilo que eu acredito ser verdade, ou melhor, aquilo que é a verdade, eu defenderei até o fim, porque senão eu vou estar sendo um filósofo de brincadeira. Tipo essas pessoas aí que defendem posições X ou Y, mas as pessoas aí, elas não conseguem. Elas falam que defendem isso que é verdade, mas elas não defendem porra nenhuma, porque elas falam assim: pra mim, pra mim é tal coisa, tal coisa. Cara, é sempre pra mim, pra mim, pra mim, nunca o que é de fato. Ou estou procurando saber o que é de fato, entendeu? Elas nunca estão atrás de conhecimento verdadeiro, nunca estão atrás de debates sérios. Aquela porra de 1 contra 30, né? Aquele debate, entre aspas, de 1 contra 30 pessoas, é a prova disso, mano. Aquilo não é um debate, aquilo é uma briga entre egos. Porque cada pessoa que senta lá, seja ou do lado do que está defendendo a pauta, ou dos, né? Um dos 30 convidados, ele vai estar defendendo ele mesmo, né? Porque comigo aconteceu tal coisa e etc. E um debate não é desse jeito, um debate você tem que debater ideias. Bom, mas o, o que acontece de fato é outra coisa. O que acontece de fato é você ver pessoas debatendo entre si. Lógico que só há uma forma de debater entre si, né? Não dá pra debater com uma parede. Mas, cara, não tá trazendo argumentos de nada, não traz argumentos de verdade. Elas não pensam no que elas falam. Elas só falam por falar, faz um trash talk, né? Um trash talk. O que tá falando mesmo? Até esqueci o que tá falando. Ah, eu esqueci o que eu tava falando antes de falar sobre o debate. Bom, sim, sim, do que eu. Como eu era agnóstico, né? Então, eu fui agnóstico 2022 inteiro. Já no final de 2022, ali na metade de 2022, eu comecei a perceber que as coisas não acontecem por acaso. Que há uma força maior nesse universo que rege alguma coisa. Aí comecei a usar muito o YouTube, como eu já usava, mas começava a ver muito cortes de podcast, assim. Vi algumas pessoas falando dos milagres que aconteceram com ele. Tem uma situação, cara, tem um humorista aí, que eu esqueci o nome, brasileiro, que ele relatou o que aconteceu com a avó dele, acho que foi até no podcast foi do Carioca e do Bola, aquele podcast lá dele, se eu não me engano. Que ele contou que a avó dele estava muito mal, assim, sempre foi muito doentinha. E resumindo bem, quando ele orou para ela ficar bem, ela se despertou assim do coma dela, assim, não é em coma, ela tava acordada, porra, mas tava tipo catatônica, tipo idosos catatônicos, sabe? Ela levantou assim, falou: ai meu filho, agora eu estou melhor, não sei o quê. Tipo aquela cena do Senhor dos Anéis, do segundo filme lá, As Duas Torres, né? Que tá aquele rei lá, daquele reino, rei de um reino das montanhas, ele tá envenenado pelo súdito dele lá. Aí quando o Gandalf, já virado o Mago Branco, retorna e tira o feitiço dele, assim, impede o feitiço lá de Sauron, alguma merda desse jeito, o rei vira do bem assim, vira do bem não, ele fica melhor, ele fica bem. Olha assim, nossa, não sei o que, sabe? Uma coisa desse tipo, assim, quase mágica. E eu lembro que aquilo foi tipo um estalo na minha cabeça. Falei assim, porra, cara, esse cara não tá de caô. Esse cara não tá mentindo, entendeu? Esse cara tá contando uma verdade, não teria por que ele mentir, entendeu? Então esse foi um estalo. Aconteceram várias coisas antes e depois disso. Não, não necessariamente comigo, cara, mas tipo assim, eu vendo acontecer e me questionar a minha própria descrença, entende? Onde eu questionava assim, por que acontecia tal coisa e por que não acontecia tal coisa, e eu comecei a questionar o meu questionamento sobre isso, de me botar num lugar assim, de observar, escutar, entender alguma coisa. Então, acabou 2022, 2023, quando eu e o Zero começamos o Molestados Podcast. Novamente, na descrição vai estar o link do canal, ok? E eu já era, assim, não, me converti ao cristianismo de verdade. Sem ir em nenhuma igreja, sem estar em nenhuma denominação protestante ou católica, eu apenas acreditava em Deus novamente. 2023 foi assim, tentei ser uma boa pessoa,
Ainda tinha aquelas frases de Zé Buda, tipo que, né? De filosofia budista, do que é legal. Mas passando 2023, chegando 2024, chegou 2025, isso acabou perdendo espaço da minha vida e eu comecei realmente a ser um católico, né? A praticar o catolicismo, ser um católico praticante, não um de IBGE, sendo que eu nunca fui católico. Só fui batizado como criança, né? Mas aí eu comecei a se praticar. Desde então, cara, comecei a missa toda semana, né? Tentando faltar o mínimo possível, fazendo minha crisma e tudo mais. Bom, é minha religião, a minha fé, e eu vou defender isso até o fim, cara. Você tem sua religião, tem suas crenças, sua filosofia, tudo bem, que isso aqui não é um canal de um tradicionalista, assim, extremista, não. É só pra dar um contexto sobre a minha vida, com a vida do cara que tá fazendo um podcast, mano, que tá fazendo um episódio, né? Pô, você escuta, sei lá, a live do Luan Gameplay, né? Assiste a live do Luan Gameplay, do Renan Play, você vê um vídeo do Bento Ribeiro, sei lá, você vê alguma coisa nessa porra se você quer saber pela pessoa, né? Obviamente as pessoas são carismáticas o suficiente pra prender sua atenção. Eu não, sinceramente, não me acho tão carismático desse jeito. Eu não acho que as pessoas vão olhar pra mim assim, olhar pro meu rosto, escutar a minha voz, olhar para as poucas vivências que eu tenho, porque né, eu sou um moleque ainda, vivi porra nenhuma. E essa não, esse cara é interessante. Ai, o coitadinho. Não, não é isso, cara. É só pensando assim com my brains, pensando com meu cérebro. É, sim, sim. Estou trabalhando agora, tá? E recentemente eu sofri um acidente de trabalho. Não necessariamente de trabalho. Ai, ajeitar na costa. Mas eu estava no trabalho, indo do ponto A para o ponto B, e nesse meio do caminho, com a minha moto, uma outra moto bateu meu pé esquerdo, bem onde fica o como é aquela porrinha lá, o pinguela, como é? Na embreagem da moto, cara. Porra, meu pé ficou uma merda, cara. Não quebrou, graças a Deus não chegou a quebrar. Mas aí mais um milagre, certo? Mas ficou todo inchado, todo fudido, cara. Ficou uma bola enorme no meu pé, certo? E, cara, desde esse dia que foi o quê? Quinta-feira passada, peguei 4 dias de atestado, desinchou, né? Não totalmente, mas desinchou. Mas fico ferido. Ele que eu tava de All-Star. Sempre usei All-Star, cara. Seja falsificado lá em 2022, seja original já, né? 2023. Mas desde essa época aí, sempre usei All-Star. Meu pé ficou uma merda, ficou uma merda. Dói pra caralho, tem que tomar porra de dipirona de 1 grama, que é a mais forte que tem, pra dor. Pra passar essa porra dessa dor. Ficou todo o rosto, todo feio, mais do que já é. E ficou assim, cara. Incrivelmente feio, feio, feio. Mas tá dando, estou seguindo aí. Estamos seguindo em frente. Eu queria falar mais, tinha mais um assunto que eu tinha que falar aqui que eu acabei esquecendo. Vou começar a anotar minhas ideias pra não esquecer nada de falar, cara. Vou começar a fazer isso, entendeu? Porque eu penso, ó, por exemplo, eu falei do meu pé. Eu pensei em alguma coisa, aí no meu pensamento, enquanto eu falava, eu guardei, ó. Eu vou guardar isso para daqui a pouco, quando eu tiver sem assunto. Só que por falta de treinamento de gravar os episódios, igual eu fazia com podcast antigamente, podcast meu e do zero, só acaba ficando destreinado, porra. Acabei esquecendo algumas coisas e eu acabei enferrujando. Eu ia falar, ó, ia falar alguma merda já que eu acabei esquecendo. Meu Deus, aí fica horrível porque eu fico falando sobre esquecer para encher linguiça, para não ficar um silêncio no episódio. E se eu não fizer isso, né, vai ficar o silêncio, eu acho que vocês não querer escutar, vai ficar maçante demais. Então eu fico aqui ó, falando aqui por 1 minuto para ver se eu consigo lembrar. E esse é a mágica do ao vivo, cara, de falar sem roteiro. Porque eu odeio escrever roteiro. Vamos falar disso então? Eu ia falar isso no começo, logo no começo do episódio aqui. Que eu não gosto de fazer roteiro. Mas já que eu esqueci do outro assunto, vou falar disso aqui então. Eu não gosto de escrever, cara. Eu fiz o Enem, né? No final do ensino médio, fiz o Enem. O único Enem que eu fiz.
eu fiz a redação, cara. Cara, uma redação de merda, mano. Uma redação ruim. Por quê? Porque eu não treinava redação. Eu tinha pra treinar na redação da minha escola. Fiz cursinho pra Enem, beleza? 6 meses de cursinho pré-vestibular. Mas eu não fazia redação. Não fazia, não gostava, cara. Eu não gosto de escrever. Essa é a verdade. Eu tô na metade do meu curso. Pra quem não sabe, eu faço psicologia, né? Tô na metade do curso já. Quase, né? Enfim. E até hoje eu uso o mesmo caderno sem escrever uma porra que sequer, cara. Você tá entendendo? Não gosto de pegar e caneta pra escrever. Não gosto. Lembrei do que eu queria falar. Falei papel e caneta, acabei lembrando. Bom que eu já emendei os assuntos aqui. Eu não gosto de escrever, mas eu tenho que começar a ter o hábito de escrever. Por quê? Para fazer os roteiros, para ser uma pessoa menos burra, né? Porque escrever, você tá lá praticando sua escrita, você tá treinando uma parte do seu cérebro que você não usa no dia a dia, praticamente. Assim como ler. Só que ler, eu gosto de ler um pouco ainda. Eu gosto de ler livros. Ó, já vou devagar outra ideia. Eu já vou perder o fio da meada aqui, mas eu tenho um livro muito bom, que vocês provavelmente já conhecem. A Ilíada e a Odisseia, né? Eu estou lendo esses dois livros e são putas livros bons, cara. Vou guardar esse assunto aqui para daqui a pouco. O que eu queria dizer era gravar músicas, entendeu? Escrever músicas. Eu gosto muito de tocar. Além da punheta, eu gosto de tocar violão, guitarra, teclado e gaita. São instrumentos que eu domino assim minimamente, por mais que eu toque muito, muito mais violão e guitarra. Teclado e gaita, assim, eu estou arranhando, estou engatinhando nos instrumentos, assim. Certo? E, cara, eu tenho, desde essa época do QI Atômico, quando eu postava esses memes, eu tenho letras não, títulos de músicas guardados no meu antigo caderno do ensino médio. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer como o Jean Aplis fez, né? O Jung Lixo fez. Pessoas que são a mesma pessoa, mas que foram uma inspiração, ainda são uma inspiração de certa forma, nesse meio artístico. O que o cara fez? Ele começou gravando os vídeos deles, beleza? E agora ele tá fazendo o que ele sempre ama fazer: música. Nem lança vídeo mais. Para ganhar dinheiro, para se manter, faz live e o jogando foda-se, né? Quando aperta uma coisa ali, ele faz um vídeo, solta lá um vídeo meia bomba, né, Vitor? Porque, pelo amor de Deus, teus vídeos não estão mais iguais antigamente. Mas ele faz música, cara. São músicas boas, cara. Eu não sou de gostar de música de youtuber. Eu escutava ali aquele Lucaus, assim, eu escutava as músicas do Diogo Defante, que são haha, rir, entendeu? Pra rir. E já escutava também o Young Lixo, pra rir. Só que o Young Lixo tinha um diferencial que dava pra ver que ele se esforçava muito naquilo, que ele se esforçava tanto, que ficava minimamente bom. E quando ele lançou as músicas sérias dele, porra, eu escuto pra caralho, entendeu? É um artista bom. Eu tenho inclusive um CD dele aqui em casa, que eu comprei do Bittersweet Memories, né? Que é o segundo da trilogia Validation. CD muito bom, inclusive. Ótimas faixas. Então, eu quero ser como se fosse esse cara, basicamente. Eu quero eu gravar pro YouTube, fazer conteúdo pro YouTube. Quem sabe no futuro atender meus pacientes, né? Depois de formado, pela internet também. E quem sabe fazer uma música ali, carreira internacional, porque eu pretendo cantar em inglês. Por mais que eu não saiba falar, eu não saiba falar inglês, mas é um sonho, cara. Todo mundo tem um sonho, né? E eu estou correndo atrás disso. Vou voltar a estudar inglês. Por mais que não será eu que canto, né? Se eu cantava assim em português, assim, entendeu? Ou uma música em inglês bem basicona, assim, pro canal. Mas se tiver uma banda de verdade, não vai ser o vocalista, vai ser apenas o guitarrista. Sei lá, cara. Todo mundo tem um sonho, né? Um sonho, um sonho meu já foi ter um canal no YouTube, sabia? Sonho de criança. E hoje eu posso lhe dizer que estou realizado. Que eu criei a porra do canal no Google, mas não só isso. Fiz conteúdos para as pessoas verem, as pessoas viram e gostaram, como foi novamente o caso da intro. Porra, alcançou o Jama Pris, cara. Alcançou o pessoal do Jogando Foda-se, né? São coisas que eu me orgulho de verdade, mano. Ah, então acho que é isso, galera. Foi bem curtinho hoje. Apenas para nortear vocês. Não vou me. Não vou me empolgar muito, não. Vou deixar essa emoção para as próximas semanas aí.
quando eu lançar os próximos episódios, que vão ser cada vez melhores, tá? Em qualidade técnica ou de conteúdo mesmo. É isso, fique com Deus. Vão na descrição, tá? Ver o canal aí e pesquisem e ouçam no Spotify Molestados Podcast. É isso, valeu, falou, fique com Deus, tchau, tchau. Beijo.